Olá, meu nome é Simone e no exercício de hoje nós vamos calcular a integral de secante ao cubo de x dx usando a fórmula de integração por partes. Então, antes de começar, nós vamos aqui lembrar como é a fórmula de integração por partes. Então, eu tenho que integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, para começar, nós precisamos fazer a escolha de quem vai ser a nossa função u, e o resto que sobrar na integral vai ser a nossa função dv. No entanto, antes de nós fazermos essa escolha, eu queria lembrar aqui algumas propriedades, identidades e resultados que envolvem a função secante. Bom, primeiro, nós sabemos que secante de x é 1 sobre cosseno de x. Também nós sabemos que 1 mais tangente ao quadrado de x é o mesmo que secante ao quadrado de x, é uma identidade trigonométrica. E também nós sabemos que a integral de secante ao quadrado de x dx é a tangente de x, isso porque a derivada da tangente é exatamente a secante ao quadrado. Ok? Então, em princípio, nós vamos usar estes resultados aqui para calcular essa integral em algum momento. Então, o que nós vamos observar aqui nessa integral? Eu tenho secante ao cubo de x dx, mas para eu usar, por exemplo, essa identidade ou esse resultado da integral de secante ao quadrado, eu precisava ter secante ao quadrado aqui na minha integral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa integral de secante ao cubo de x dx, nada mais é que integral de secante de x vezes secante ao quadrado de x dx, tá? E agora nós temos aqui o produto de duas funções, são duas funções trigonométricas, tá? Então, aqui o método Leat não vai fazer diferença, e eu preciso fazer a escolha de quem vai ser u e de quem vai ser dv. E aí, eu olho para cá e eu sei que a integral de secante ao quadrado de x dx é exatamente aqui, ó, a tangente de x. Então, se eu escolher isso para ser o meu dv, eu já sei integrar facilmente e acho a minha função z. E aí, eu só preciso escolher secante de x como sendo a u, e aí eu derivo, que é fácil, e aí encontro o valor de du. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vou anotar aqui embaixo que a nossa escolha de u vai ser secante de x e a nossa escolha de dv vai ser secante ao quadrado de x dx. Então, vamos começar anotando aqui quem é dv. dv é secante ao quadrado de x dx. Então, v vai ser tangente de x, como nós já tínhamos aqui escrito, tá? Bom, a seguir, eu tenho u igual a secante de x. E aí, quem é du, se você se lembra das regras de derivação, a derivada de secante de x é secante de x tangente de x dx. Ok? Agora, nós já temos todos os valores que nós precisamos para colocar na fórmula de integração por partes. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a integral de secante ao cubo de x dx, que é isso que a gente está calculando, é u vezes v, mas u, lembrando, é secante de x, v é tangente de x, então vai ficar secante de x tangente de x, menos v, mais v aqui é tangente, e du é secante de x tangente de x dx. Então, vou escrever tudo isso aqui. V é tangente de x, du é secante de x tangente de x dx. Agora, vamos rearrumar isso aqui. Isso é, repito, a primeira parcela. Aí, a segunda parcela, você vai observar que eu tenho tangente aqui e tenho tangente aqui, então vai ficar tangente ao quadrado. Então, secante de x, tangente ao quadrado de x dx. Mas aí você também observa que
tangente ao quadrado, tá bem aqui, 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Então, tangente, se você isolar tangente ao quadrado aqui no primeiro membro, você vai passar esse 1 para cá com sinal trocado, então vai ficar secante ao quadrado menos 1. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, primeiro eu vou repetir a primeira parcela, secante de x, tangente de x, menos, agora, eu vou escrever secante de x, que multiplica secante ao quadrado de x menos 1, isso dx. Ok? Agora, a seguir, o que que nós vamos fazer? Vou multiplicar secante por secante ao quadrado e depois secante aqui por 1, seja a distributiva. Então, vou repetir novamente aqui a primeira parcela. E agora vai ficar menos integral, aí vai ficar secante ao cubo de x, tá? Que é secante vezes secante ao quadrado, menos secante de x. Então, menos secante de x, isso dx. Agora, reparem que nós temos aqui integral de uma subtração de duas funções, então eu vou dividir isso em duas integrais. Novamente, repito a primeira parcela, não há mais nada o que fazer com ela. E aí, menos a primeira integral, menos secante ao cubo de x dx, e agora, menos com esse menos, vai ficar mais integral de secante de x dx. Agora, observe o seguinte, aqui eu tenho menos secante ao cubo de x dx, e aqui no lado esquerdo eu tenho também secante ao cubo de x dx. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse para o primeiro membro, somando, porque ele está subtraindo aqui. E aí, vai ficar como? Então, isso implica que 2 vezes integral de secante ao cubo de x dx vai ser igual a... Eu vou repetir novamente a primeira parcela, secante de x, tangente de x. E aí, sobrou quem aqui? Mais integral de secante de x dx. Ok? Bom, agora basta a gente saber quem é a integral de secante de x dx para a gente achar a solução final. Mas antes disso, nós vamos observar aqui que nós temos esse 2 aqui, então eu vou ter que passar dividindo aqui esse lado. Então, isso vai ser a integral de secante ao cubo de x dx, vai ser 1/2 de secante de x tangente de x, mais 1/2 da integral de secante de x dx. E quem é essa integral de secante de x dx? Lembrando, isso é ln de módulo de secante de x mais tangente de x. Isso, então, mais uma constante arbitrária, porque a integral é indefinida, ok? Então, tá aqui a solução da minha integral de secante ao cubo de x. Bom, se você não se lembra aqui como é a integral da secante de x dx, eu vou mostrar aqui rapidamente como é. Na realidade, ela tem um truque, o cálculo dessa integral, que é o seguinte: você tem integral de secante de x dx. E aí, o truque é você multiplicar e dividir por secante de x mais tangente de x. Então, secante de x mais tangente de x dx. Então, isso vira integral de secante ao quadrado de x, ou seja, eu vou multiplicar esse por esse, mais esse por esse aqui.
Então, vai ficar secante ao quadrado de x mais secante de x tangente de x sobre secante de x mais tangente de x dx. E aí, essa integral, ela é resolvida pelo método da substituição. O que que você faz? Você chama a função que está aqui no denominador, ou seja, secante de x mais tangente de x. Por que que você faz isso? Porque você sabe que a derivada de secante é secante vezes tangente, e você sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado, ou seja, a derivada dessa função que está no denominador vai ser toda a função que está no numerador, e isso vai resolver a minha integral. Então, du vai ser secante de x tangente de x, que é a derivada da secante, mais secante ao quadrado de x dx. Ok? Então, essa integral aqui, vou colocar aqui embaixo o resultado, essa integral vai ser du sobre u, ou seja, ln de módulo de u. E aí, como u é secante mais tangente, então vai ficar ln de secante de x mais tangente de x, tá? Então, tá aqui a integral da secante de x, que eu coloquei aqui já o resultado, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida na resolução dessa integral de secante ao cubo de x, ou mesmo da integral de secante de x, deixem aqui nos comentários, tá certo? Que eu respondo assim que for possível. Então, mais pra frente vamos ter mais exercícios deste gênero, então a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!